governo anunciou uma medida provisória onde ele passa a tributar os títulos de renda fixa isentos numa alíquota de 5%. E agora, Marília, o que muda para os nossos produtos de renda fixa? Vamos falar sobre isso. Essa medida provisória tem o número 1303 e é datada de 2024. Então, a ideia dessa medida é fazer uma tributação mínima, né, de 5%, ainda uma alíquota pequena, para aumentar a arrecadação, né, agora que a gente está precisando sempre de mais arrecadação para fechar as contas públicas, e com isso você tira um pouco do grande benefício que são os títulos isentos. Por outro lado, também não é uma alíquota tão grande assim que inviabiliza os investimentos ou não dá algum tipo de subsídio para essa indústria, né? Então a alíquota de 5 é pequeno o suficiente para não fazer diferença nos investimentos, mas presente o suficiente para também ajudar na arrecadação. Quais produtos ela pegaria? LCI, LCA, CRIs, CRAS, debêntures de infraestrutura, né? Então pegaria esses produtos isentos e passaria a tributar com essa alíquota de 5%. O que muda na nossa vida, Marília? Muita gente está me perguntando se acha que vai ser o fim das LCIs e LCAs por conta disso, dos CRIs e CRAS, enfim, não acho que vai ser o fim. Como eu falei para vocês, acho que a alíquota de 5% é uma alíquota baixa, né? E a SMP também fala de criar uma alíquota única para todos os produtos de renda fixa de 17,5%. O que isso significa? Imagina que hoje você vai comprar um CDB, você fica com esse CDB por menos de 6 meses e você pagaria uma alíquota de imposto de renda de 22,5%. Se a MP for aprovada, né, ainda tem que passar no Congresso, se aprovada, você pagaria 17,5% em todas as alíquotas, independente do prazo que você segura o investimento. Então é como se todos os investimentos funcionassem do ponto de vista tributário como se fosse uma ETF, né? Porque a ETF de um produto acima de 2 anos tem sempre um imposto de renda de 15%, independente do quanto você segurou essa ETF. Então, a partir desse momento, todos os produtos de renda fixa seriam tributados em 17,5%, independente do tempo que você carregou esses títulos. E aí, por um lado, os produtos de renda fixa seriam tributados em 17,5%, por outro lado, os títulos isentos aumentariam aí para 5% de tributação. Então vamos fazer as contas para eu mostrar para vocês o que aconteceria nesse caso. Pessoal, rapidinho antes da gente continuar aqui, quero lembrar vocês de que o meu livro Renda Fixa é a Mãe da Bolsa está disponível 100% gratuito no link que está na descrição desse vídeo. Então se você ainda não fez o download do seu, recomendo fortemente fazer. E bora voltar pro vídeo. Porque muita gente fala assim, Maria, ele vai ser o fim, né? Mas não vai ser o fim, porque o emissor daquele título, quando ele sabe que você vai passar a pagar uma tributação em cima dele, o que ele vai fazer é ajustar na taxa. Então ele vai aumentar um pouquinho a taxa que ele paga, então vai aumentar o custo de captação, óbvio, para as empresas, né, que captam por esses instrumentos, então aumenta um pouco o custo de captação, e em contrapartida eles oferecem para você uma taxa maior. Quanto maior, Marília? Vamos fazer as contas aqui para eu te mostrar, tá? Então vamos supor que você tem um título que rende 100% do CDI. Então você comprou um CRI, um CRA, uma debênture a 100% do CDI. E o CDI está 15%, né? Vamos supor isso. Então você teria um investimento, caso o imposto fosse zero, você teria um investimento de, vamos supor, R$10.000, que se transformaria depois de um ano em 11.500, manteria o retorno líquido e manteria a taxa de 15%, né? Mas quando você coloca uma tributação de 5%, você passa a dever um imposto sobre a rentabilidade. Então é 5% em cima de R$1.500, que foi o que você ganhou de um ano para outro, tá? Então, seu retorno líquido, ao invés de R$11.500, passa a ser R$11.425 por conta desses R$75, o que vai dar uma taxa líquida de imposto de 14,25%, né? E, portanto, uma perda
em relação à taxa original de 15%, de 0,75%. Então, esse é o custo, digamos assim, para você, investidor, em relação ao imposto de renda de 5%. Você passaria a render, com uma Selic de 15%, você passaria a render 0,75% a menos do que você renderia se não houvesse o imposto. Quanto que a empresa precisa aumentar a rentabilidade desse título a 100% CDI para que você não tivesse perda nenhuma? Resposta: 105,25% do CDI. Neste caso, o retorno líquido voltaria aí para os 11.500, tá? Então, a empresa que for emitir, a depender do nível de risco dela e tudo, antes ela emitia a 100% do CDI, agora ela passa a emitir a 105,25% ou 0,26% do CDI. Então ela aumentou aí uns 5 pontos percentuais do CDI para que ela dê para você um título, para que ela emita um título nas mesmas condições líquidas de antes, tá? Então aumenta o custo de captação em grosso modo 105%, né? Então aumenta aí em 5% do CDI, e para você o que vai acontecer é que para você não vai mudar nada, provavelmente. Ou se tiver muita demanda por esses títulos, a empresa absorve um pouquinho, o investidor absorve um pouquinho, segue as coisas do jeito que estão. Então é mais ou menos essas proporções. Agora, uma coisa importante também, quando você coloca 17,5% de taxa em todos os títulos, você desestimula que os investidores invistam pelo longuíssimo prazo. Porque nas alíquotas atuais, nessa escadinha que a gente tem de 22,5% até 6 meses, até um ano 20%, de um ano a 2, 17,5%, acima de 2, 15%, você estimula que os investidores mantenham seus investimentos de renda fixa para mais de 2 anos. E isso tem vários benefícios. As empresas captam a prazos maiores, então elas têm maior flexibilidade, né, com seus endividamentos, o próprio Tesouro capta por tempo maior e assim vai. Quando você unifica as alíquotas, você tira um estímulo da pessoa ficar muito tempo naquele investimento, né? Então teria esse ponto negativo. O segundo ponto negativo é que as ETFs de renda fixa perdem um pouco a atratividade, porque hoje elas têm muita atratividade porque você sempre paga o imposto de renda de 15%, na grande maioria das ETFs que tem prazo médio de vencimento acima de 2 anos. Se você unifica as alíquotas, então a mesma alíquota que funciona para ETF funciona para títulos normais e você não teria esse benefício. Por outro lado, eu acho positivo você unificar as tarifas mesmo, né, as taxas mesmo, afinal em ações não tem isso, se você ficar 1 ano segurando a ação, 2 anos, 6 meses, um dia, é a mesma alíquota, né, então você unificaria aí os investimentos de renda fixa com os investimentos de ações e outros tipos de investimentos e diminuiria um pouco da jabuticaba brasileira, né, que é o nosso sistema tributário. Então, por esse lado, eu acho positivo, mas sempre tudo tem vários lados, né? Então é isso, mas agora eu quero saber o que você acha. Você acha essa medida mais para positiva ou mais para negativa? Me conta aqui nos comentários, lembrando que é uma medida provisória que ainda tem que ser aprovada pelo Congresso. Então o governo está exatamente nessa fase de tentar angariar apoio aí para que ele consiga aprovar essa medida. Em aprovando, valeria só a partir de janeiro de 2026, né? Não valeria este ano. E, claro, só para as novas emissões feitas a partir de 2026. Então, não por outro motivo, as empresas estão emitindo muitos títulos isentos agora, né? E de prazos mais longos, 10 anos, enfim, exatamente para que você fique muito tempo aí investido, não pagando imposto de renda, e não sofra aí essa alíquota de 5%, tá? É isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.